Oi gente, tudo bem com vocês? Viemos aqui para falar sobre voz de comando. Todo mundo pediu para nós lá no Instagram, a gente fez uma enquete, foi bem legal a participação das pessoas, querendo saber por que aqui no estúdio a gente não demonstra exercícios. E nós sabemos que essa é uma prática comum em muitos lugares por aí. E não está errado. A questão é que nós optamos por fazer de uma forma diferente para que todo mundo se beneficiasse. Acho que o primeiro motivo e o principal deles na nossa lista, né, Thaís? É a fluidez. A fluidez é um princípio importantíssimo do Pilates e tem que ser respeitado para que o Pilates realmente tenha o seu efeito. A fluidez é o que realmente diferencia o Pilates de qualquer outra atividade física. Todos os princípios são importantes, mas a fluidez está assim, no nosso top one da importância aqui no estúdio. Então para pensar um pouquinho, se você tiver que interromper todos os movimentos para explicar para o aluno, para demonstrar para o aluno, a aula vai ficar toda picada, vai perder a sequência e a gente perde esse princípio maravilhoso da fluidez. Exatamente. Além do que, cada vez que o professor tem que parar, tirar o aluno da máquina, entrar na máquina e demonstrar o exercício, lá se foi 1 minuto. E de exercício em exercício, de minuto em minuto perdido, quando você vê o teu cliente fez 30 minutos de aula e você fez 30 minutos de aula. E pera lá, gente, aquele é o momento do aluno, é o momento do aluno praticar a atividade física e movimentar o teu corpo, e não para o professor. O movimento tem que ser bem aproveitado, a aula tem que ser bem aproveitada do início ao fim. Exatamente. Fora que se o professor demonstrar todos os movimentos, ao fim do dia de 10 horas de trabalho, 10, 12 horas de trabalho, ele vai estar exausto. Então a gente tem que se poupar também, nós instrutores, né? E o segundo ponto, então, primeiro fluidez e o segundo ponto é o desgaste do professor. A gente percebe muito em quem entra na nossa equipe, que vem de outros estúdios e tem essa prática de demonstrar, aqui a gente explica isso e as pessoas vão se desenvolvendo e abandonando a prática da demonstração. É fatal. Em 1 mês de trabalho todo mundo diz, nossa, eu tô bem mais descansado, eu chego ao final do dia com menos fadiga, é muito melhor, eu tenho mais energia para olhar para o meu aluno, para saber o que ele precisa, para identificar a real necessidade dele e para acompanhá-lo melhor durante a aula. Então, o professor não tem que ter desgaste. Você tem que se poupar para em um momento do dia você fazer a sua aula de Pilates, para o seu desenvolvimento. E não ficar o tempo inteiro ali trabalhando junto com o aluno o teu corpo, né? Isso não vai te trazer benefício algum. O terceiro ponto que a gente acha bem importante é desenvolver a percepção corporal. Então, é importante que o aluno saiba ativar lá dentro dele, onde o professor está pedindo que ele ative, que ele contraia, e não que você simplesmente fale, olha, força nos abdominais, força no peitoral, por exemplo. Não, é importante que ele desenvolva essa percepção corporal sozinho. Exatamente, nós somos tremendamente visuais, né? O ser humano, de um modo geral, é muito visual. E se o professor mostra o exercício, o aluno vai se guiar por aquele visual, ele não vai pensar sobre o movimento, ele não vai internalizar aquilo e criar um movimento a partir de si. Ele vai simplesmente fazer no automático. E tudo que a gente faz no automático, a gente faz sem prestar atenção. E quando a gente não presta atenção, a gente não se desenvolve. Não é raro encontrar aluno de Pilates que já faz Pilates há um tempão e quando encontra um professor que manda uma voz de comando, ele fala, o que é para fazer? Eu não entendi nada. Que exercício é esse? E ele já fez esse exercício muitas vezes na vida. O fato é que ele nunca parou para prestar atenção de fato. Ele só está copiando o que o professor faz. E aí vem o quarto ponto. Porque quando ele copia, ele pode copiar corretamente ou ele pode copiar um erro. Pode copiar os erros do professor. Todo mundo instrutor de Pilates, a gente deve praticar Pilates, mas muitas vezes a gente não faz com perfeição. Então o aluno vai simplesmente olhar a gente fazendo, com os erros, com tudo de feio no movimento e vai simplesmente reproduzir, sem pensar nas ativações corretas ou fazer simplesmente do jeito dele, né? Exatamente. Quando o cliente copia o erro, e eu falo isso, eu me incluo, porque eu sou super defeituosa para fazer alguns exercícios do Pilates. Enfim, eu não consigo, eu não tenho a habilidade necessária, eu tô desenvolvendo o meu corpo a todo momento. Então tem muita coisa que eu vou mostrar e sai ruim, sai feio, sai defeituoso. Se eu demonstro e o aluno copia o meu erro, eu estou também impedindo que o aluno se desenvolva, entende? Além de eu desgastar o meu corpo, interromper a fluidez da aula, eu mostro o meu erro e impeço que o meu cliente mostre a habilidade dele. Eu tenho muitos alunos aqui no estúdio que dão de 10 a 0 na minha prática de Pilates, porque o corpo deles está muito mais treinado do que o meu, né? E tem clientes que
dão um verdadeiro show. Imagina só, se eu for demonstrar o exercício, eu impeço que o meu cliente se desenvolva no movimento dele. Então, essa é uma razão muito, muito importante. E aí vem o quinto ponto, que é essencial e fundamental para o desenvolvimento de todo mundo, tanto do professor quanto do cliente, que é a surpresa. Quando a gente não mostra o exercício, a gente simplesmente explica. Quando eu explico, o aluno entende de uma forma. Pode ser que ele entenda da forma exatamente como eu quero, e pode ser que não. Então isso me dá a oportunidade de melhorar a minha voz de comando e ainda me dá a oportunidade de me surpreender com o que o aluno mostra. Às vezes ele me mostra algo que eu não imaginava que eu fosse encontrar. Eu falo, poxa, que surpresa, esse aluno é muito mais habilidoso do que eu imaginava. Ou, se ele já fez pilates em algum lugar, ele me mostra uma forma diferente de executar um exercício que eu sempre executei da mesma forma. Então, isso é crescimento, isso é ganho de habilidade para todo mundo, é ganho de consciência corporal, é descanso do professor e é a atenção. Então, vamos só reprisar os 5 motivos principais pelos quais a gente não demonstra? O primeiro deles é a fluidez. O segundo deles é o desgaste do professor. O terceiro deles é a percepção corporal. E depois vem o erro do professor, que não é bacana copiar, né? E a capacidade de evolução do aluno, certo? E por último, a surpresa que o aluno pode demonstrar. Então a gente espera que vocês experimentem fazer isso, realmente vai valer a pena, e me contem depois se fez a diferença, porque a gente vai ficar aqui muito curiosa para saber. Esperamos ter ajudado e em breve a gente volta com mais dicas. Até mais. Até, tchau, bom dia para todo mundo.